Temos aí mais uma live estudando TEA. Nós, mães aí, empoderadas, que sabemos o quanto é importante ter sempre mais informação, juntamente das pessoas que nos apoiam aí na comunidade, muitos profissionais, professores que sempre participam da live. Então, hoje nós vamos falar sobre estereotipias ou STEAMs. Isso, então, primeira coisa, vamos traduzir o que significa essas duas palavras, né? A estereotipia, pessoal, eu anotei aqui, é um termo médico que significa ações repetitivas ou ritualísticas. E o STEAM ou STEAMing, que vem do inglês, é autoestímulo. E esse termo, ele é preferido pelos autistas, tá, pessoal? Então, uma imagem muito associada ao autismo, que na verdade é um tabu, né? Mas é uma coisa antiga que a gente sempre pensa no indivíduo que está se balançando para frente e para trás sem nenhum motivo aparente. Mas o que pode parecer sem sentido para uma pessoa neurotípica é, na verdade, um comportamento que faz parte da vida no espectro autista, chamado de STEAM ou estereotipia. Esse termo de ações repetitivas ou ritualísticas vindas do movimento, da postura ou da fala. Existem esses três tipos, então, tá, pessoal? E as estereotipias costumam acontecer em situações em que o autista se sente bombardeado por excesso de estímulos e essas ações ajudam a pessoa a se reorganizar internamente e processar tudo que ele está sentindo. Temos relatos aí de muitos autistas, né, que entendem a estereotipia como algo prazeroso, que ajuda a se acalmar, a se concentrar e aliviar a ansiedade. Mesmo sendo algo benéfico para os autistas, as estereotipias ainda causam um estranhamento e dificultam o convívio social. Crianças e adolescentes no TEA costumam ser alvo de piadas e até sofrerem bullying por causa destes movimentos. E exatamente por destoarem do comportamento da maioria, é muito comum que as estereotipias sejam um traço que chama a atenção dos pais, inclusive, e da família para buscar a procura de um diagnóstico. As estereotipias ou STEAM se tornam um grande estresse se for feito com muita intensidade, principalmente na primeira infância, porque muitas vezes tira a criança de grandes oportunidades de aprendizagem e de interação social. E os pais não sabem como lidar com isso, então acabam ficando muito angustiados e estressados. Porém, como eu relatei ali nessa leitura que eu fiz, na fase adulta, pessoal, uma vez que eles já conseguem, né, falar por si, já se desenvolveram bastante, eles trazem tudo isso para a gente, que a estereotipia também tem uma função positiva. Mas, como tudo na vida, o importante é ter um equilíbrio, né? A gente tem que avaliar, então, que é isso que nós vamos ir aprofundando aqui na live, quando isso está interferindo no desenvolvimento, ou está sendo algo lesivo, não está sendo positivo, ou está atrapalhando uma outra pessoa demais. Mas, caso contrário, a gente também tem que desmistificar esse assunto e esclarecer e entender mais, né? Bom, agora, pessoal, a Dani vai falar para que servem de uma forma mais aprofundada aí. Ela vai entrar em 3 ou 4 tópicos aqui, que vai ser a autorregulação, autoestimulação, algumas vezes também fugas de demandas e evitar interação ou até mesmo obter atenção. Exato. Bom, a pessoa que tem os comportamentos dos STEAMs e também as estereotipias, basicamente, o que a gente mais ouve falar é para autorregulação. Então, vamos falar de 3 tópicos aqui. Vamos começar sobre a autorregulação. A pessoa tem esse comportamento para se regular, para se organizar, para se acalmar. É uma maneira que ela encontra de estar no momento ali que está bem intenso para ela. Ela está fazendo esse movimento para ela ficar organizada. Para ela isso é prazeroso, é tranquilo, porque ela vai sair daquela ansiedade, vai sair daquilo que está angustiando ela e vai poder se autorregular.
também eles usam essa autorregulação até assim para clarear pensamentos. Tem autistas que na hora de uma também, para clarear os pensamentos e ter novas ideias, né? Para isso também. Então, tudo isso são comportamentos de autorregulação, estímulos ou estereotipias de autorregulação. Agora vamos falar dos de autoestimulação. Bom, esse de autoestimulação já é diferente do outro que se regula. Esse é para ele se sentir confortável. E geralmente ele está associado à gratificação sensorial. Então, ali o sensorial está bem junto com esse comportamento de autoestimulação. Então, ele pode envolver todos os sentidos, ou um sentido ou outro, que mais para frente a gente vai falar com calma de cada um deles, de algumas estereotipias assim mais comuns, tá? Uma palavra, a grosso modo, que definiria esse, pelo que eu entendi, a diferença é assim pelo sentido de sentir prazer com aquilo, com aquele movimento, né? Exatamente, é realmente prazeroso. É uma coisa gostosa para o autista, como para uns é comer chocolate, né? Para ele, nesse sentido da autoestimulação, é como uma sensação prazerosa, uma coisa boa. E aí depende do que ele vai fazer ali para autoestimular. Mas o prazer é confortável e é uma gratificação para ele mesmo, diferente do primeiro que a gente falou, que era para abaixar a tensão e tudo mais. Aí tem uma questão que também tem o seguinte: às vezes existem estereotipias que a criança, ou o adulto, ou o jovem faz, que é para outras funções, que pode ser para fuga, né? Ou para chamar atenção, ou de repente a criança tem ali uma demanda, de repente numa terapia, algo parecido, e ela começa a estereotipar, porque ela acha, não, então vamos parar agora, porque ela tá fazendo estereotipia, então vamos parar. Alguém parou uma vez ali e ela entendeu isso, bom, isso dá certo, então toda vez que eu quiser sair daqui, eu vou fazer assim, eles vão me tirar imediatamente. Então, pode ser que seja usado como fuga também, ou para chamar atenção, né? Crianças que fazem estereotipia. Pode falar, amiga, pode falar. Não, nesse momento, nessa associação, principalmente na primeira infância, pessoal, obviamente que já um adulto, um jovem já vai ter esse discernimento que não. Mas ali a criança, ainda mais que eles têm déficit de comunicação, assim como eles entendem um que não se comunica bem, que se chorar ou obtém uma coisa, se eu fizer uma estereotipia e naquele momento a minha mãe ou o terapeuta, sei lá quem for, agir de uma maneira que me tire daquilo que eu não quero, pode ser que ele entenda esse comportamento com essa consequência, com essa resposta. Então, ele vai tender a fazer de novo, né, amiga? Foi isso que tu quis dizer, né? Bem isso, porque ele deu certo, eu vou fazer aquele negócio de comportamento que a gente sempre tem que extinguir alguns comportamentos inadequados. E a gente, alguma vez, alguém reforçou, e isso mostrou para ele que dava certo e ele está aproveitando. Então, esse é um outro tipo, é uma outra questão, tá? Mas eu acho que basicamente são esses 3 tipos de estereotipias: de autorregulação, autoestimulação e também para fuga, para chamar atenção e tudo mais. É isso. Perfeito, amiga. Muito bem colocado. Eu vou ler rapidamente aqui antes que a gente perca o fio da meada, porque apareceu algumas perguntas aqui nesse momento, vai ficar interessante responder. Vamos ver aqui. Meu pequeno faz quando está feliz. Sim, aí vai nessa questão que a Dani falou da parte prazerosa mesmo ali, ou também quando tá com a sensação muito assim de euforia, né? É uma maneira que eles têm ali para vazar aquela emoção que eles estão sentindo, aquela felicidade também, né? Pode virar assim um instinto. Boa noite, minha filha roda muito. Sim, é uma estereotipia que eles gostam bastante. A gente vai entrar depois explicando o porquê dela, né, Dani? Isso. Tinha uma pergunta aqui muito interessante, mas... aqui. Meu filho foi diagnosticado com autismo, mas não tem estereotipias. E ele irá desenvolver no futuro? Olha, pode sim desenvolver. Pesquisas indicam que 80% dos indivíduos no TEA, em algum momento da sua vida, vão desenvolver, sim, estereotipias. E também, quando desenvolve, mesmo que a gente vai trabalhando e tirando algumas que a gente julgue que não sejam positivas para eles, que esteja sendo ruim, que como a gente explicou aqui, a gente também tem que desmistificar um pouco isso. Não pode também ser visto como uma coisa 100% que não é, porque não é bem assim.
Só quem vive na pele deles para saber, né? O porquê. É verdade. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles, tem que ler sobre processamento sensorial e tal. Mas, enfim, normalmente quando a gente muda um comportamento, isso vai ser cíclico, igual vai aparecer em outro lugar. Não é que vai acabar as estereotipias. Só muda. Tem indivíduos no TEA que nunca tem estereotipia. Ou quase zero, pouco, né? Mas é raro não ter. Alguma coisa sempre tem. Alguma coisa, na maioria das vezes, sempre tem. Tá? Muito pequeno. Isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu vi aqui uma pergunta. Aqui, ó. Essa. Como saber a diferença no nosso filho da estereotipia? E essa pergunta aqui da Fábio, ela tem uma filha adolescente. Eu peguei ali na hora que ela escreveu, quando tu falou, Dani, sobre a autorregulação e a autoestimulação. Então, o que eu poderia responder sobre isso? A gente, né, mães de autistas, principalmente quando ainda não se comunicam bem, quando eles não conseguem expressar tudo que eles sentem, né? Que isso é um caminho longo também para eles conseguirem mesmo, até os que estão bem funcionais, se comunicam bem, às vezes não conseguem. Então, a gente vai ter que perceber por outros contextos ali daquele momento, né, o que antecedeu para aquela estereotipia começar, para entender qual foi o motivo. Então, que nem ela falou ali, vamos dar um exemplo. E ela ficou muito feliz que ficou sabendo que vai ir no show da Xuxa. E aí ela fez uma estereotipia. Então, é uma estereotipia porque ela ficou mais hiperexcitada, mais feliz, né? Ela tá ali comemorando, por exemplo. Então, tu vai interpretar que aquilo ali foi por isso. Agora, ela tava andando na rua, passou uma moto com um barulho super forte do lado, assim, ela demonstrou aquele desconforto e começou a fazer uma estereotipia. Então, ela está fazendo uma autorregulação para tentar cortar aquele som ali que foi muito intenso para ela, que acabou ali sobrecarregando, né, a parte sensorial dela. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue ir observando. Aí, o ideal, quando a gente quer trabalhar mais a fundo nisso, é fazer um apontamento, começar a observar e anotar um pouco, fazer uma planilhazinha, para ir entendendo. Muito que nós bom. também vamos entrar lá na frente nisso, né, Dani? Porque aí é uma maneira que a gente vai conseguir de fazer certas coisas para estar diminuindo aí o impacto, né, de ter tanta estereotipia, no sentido não preconceituoso, mas no sentido para esse indivíduo poder estar interagindo mais, aproveitando o ambiente, estar aprendendo, enfim, com essa finalidade. É, isso mesmo. Quer acrescentar alguma coisa, Dani, sobre essa pergunta? Eu acredito que a gente vai passar tanta coisa aqui para vocês depois que eu acho que vai ser bem legal. Eu vejo que mães estão perguntando como que eu faço para diminuir. A gente vai falar tudo isso depois. Vamos chegar lá, pessoal. Ó, meu filho faz um movimento tipo minhoca. Será que é estereotipia? Então, para te caracterizar como estereotipia, tem que ser uma ação repetitiva. Agora, elas são muito variadas, né? Tem as mais comuns, mas tem umas muito diferentes. E que sim que são, porque quando tu vê que vira meio ritual, ou que é assim mais persistente, né, que fica acontecendo mais vezes, já vai entrar na repetição, sim. Então, sim, pode ser uma estereotipia. Te faz essa pergunta para te saber. Pensa assim, é muito, é pouco? Eu também não vejo estereotipias no Lorenzo. Ó, viu? Ó, tem indivíduos que não tem. E quando batem muita palma e depois começa a bater na cabeça, pode ser dor? Pode ser várias coisas. Pode ser uma questão proprioceptiva, de sentir ali as mãos, de gostar do estímulo do som, a cabeça de tentar se localizar, sentir o corpo, né? Posso ajudar meu filho a diminuir as estereotipias? Sim, nós vamos falar mais à frente. Malateca, oi, lindas. Oi, linda. O meu filho agora dá uns gritos fora do comum persistente. É um instinto vocal, mas também vamos entrar nisso. Eu vi antes que a Cat entrou. Muito obrigada pela presença, Cat, do Apontando para o Futuro Autismo. Obrigado para todas vocês, aliás. E então, pessoal, vamos seguir adiante, porque o tempo vai andando e o conteúdo é extenso. Se for surgindo mais dúvidas aí, vocês vão colocando para a gente, tá bom, pessoal? Então, dito então que a Dani falou dos tipos das estereotipias, vamos falar mais um pouquinho sobre a questão, então, de quebrar preconceitos, de compreender o autista e de trazer um pouco mais de empatia para a gente analisar melhor aí essa situação, né? Eu vou ler uma coisa aqui para vocês para focar e ser mais breve também. Ó, pessoal, ó, roer unhas.
balançar a perninha cruzada, enrolar o cabelo, tirar assim, ó, a canetinha, apertar a caneta, estalar os dedos, tá? Isso tudo é muito comum a gente fazer e a gente nem se dá conta. São ações autorregulatórias, o que a Dani tinha explicado antes ali no primeiro item, tá? Ou seja, que são realizados no intuito de se reorganizar, de se acalmar, é muito comum. Então, por exemplo, se eu tô aqui nervosa que vai começar a live e eu vou falar em público, eu posso estar tendo uma ação dessas para me autorregular, né? Então, assim, para aliviar a ansiedade, a irritabilidade, o estresse, ela serve tanto para as pessoas neurotípicas como para as pessoas no TEA. O que é a grande diferença, pessoal? Está na frequência e na intensidade que isso acontece, né? Além do comprometimento que essas estereotipias podem trazer para a possibilidade de interação com as pessoas. Então, assim, porque acaba sendo muitas vezes muito, né? Neurotípicas também são vistos muitos movimentos que se servem de social engajamento com pessoas e atividade. Se a gente olhar esses movimentos como comportamentos regulatórios, podemos entender que as pessoas no TEA necessitam, em algum momento, acessar sua zona de conforto para se regular. Porém, os movimentos forem intensos e passarem a interferir na vida, essas estereotipias precisam ser avaliadas e, eventualmente, tratadas. É isso que a gente está trazendo aqui, explicando. A gente tem que pensar muito se essa estereotipia está mesmo atrapalhando no desenvolvimento, se ela é lesiva. Mas se não, a gente também tem que entender que eles precisam disso, né? A gente precisa entender que eles precisam disso. O mais eficaz, então, pessoal, é o quê? Avaliar caso a caso, cada STEAM, né? Cada indivíduo, quando, como e com qual intensidade isso ocorre para cada criança, né? Individualmente, ou cada jovem, adolescente. E, a partir daí, optar por uma abordagem mais adequada. Então, não tem também um método, assim, diretamente mais eficaz nisso. Temos muitos, mas, às vezes, funciona alguma coisa para para outra pessoa não funciona, né? Agora, o que a gente sabe é que quanto mais precoce for a intervenção, certamente vai ter mais eficácia nos resultados. Então, por que a gente interfere ali na infância bastante nos STEAMs? Para que a criança possa ganhar repertório, possa aprender, se desenvolver, possa interagir, possa participar, possa estar nos ambientes bem, para a gente também proteger os nossos filhos do preconceito, porque a sociedade ela é cruel. Por isso que eu digo que, primeiramente, nós temos que aceitar, porque o que esperar, então, da sociedade se nós, mães, pais, a gente tiver preconceito em relação a isso, sabe? Também não é ter vergonha em entender os momentos, as necessidades deles, mas também saber interferir como a gente usa do bom senso para tudo nas nossas crianças pequenas, porque a gente está ali para estar auxiliando eles e querendo o melhor para eles. Então, se for demais, é óbvio que eles vão ter um prejuízo, né? A gente vai ter um impacto, a família toda vai ter um prejuízo. Mas se não é, também, por favor, que a gente entenda isso como uma coisa mais normal, que a gente vai esclarecendo, porque o preconceito não existe entre as crianças, por exemplo. O preconceito está todo na gente, no que a gente fala, o que a gente pensa, né? A diversidade é linda. Apesar de que eu não estou dizendo que ter autismo seja lindo, é bastante desafiador, sim, mas as pessoas são diferentes uma da outra, cada um tem seu jeito de ser, seu jeito de se regular, né? Isso faz parte ali das características do indivíduo com TEA. Então, assim, é muito importante que os pais, juntamente dos terapeutas, entendam quais estereotipias estão aparecendo nos seus filhos para ser aplicada aí a abordagem que for mais eficaz, né? A única dica certa aí para os pais é manter os filhos sempre mais engajados com eles, brincando e interagindo, né? Tempo ocioso é uma coisa que vai acabar, por exemplo, desnecessariamente deixando a criança mais nas estereotipias em vez de estar aprendendo. A gente sabe que a gente está sempre correndo para desenvolver eles, então isso vai ser num global também na questão das estereotipias, quando a gente está bastante intervindo, estimulando, tratando, a gente também está cuidando dessa situação dentro do TEA, né, Dani? Exato. Bom, quer falar alguma coisa, amiga, para complementar nessa parte de quebrar preconceito? Não, super completo. Tudo que você falou está muito bom. A gente tem bastante coisa para falar, então a gente vai comentando depois. Então tá, aí, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, o que mais que eu anotei.
Ah, sim. Tem um parágrafo bem curtinho aqui para dar um aprofundamento, então, sobre as estereotipias ainda. Daí a gente entra, amiga, nas estereotipias que daí a gente vai falar, tá? Ótimo. Então, assim, ó, as estereotipias são comuns em outros distúrbios também e até nas pessoas neuroatípicas, como eu falei antes para vocês. É importante ressaltar que esses movimentos estereotipados não são característicos apenas das pessoas com autismo. Eles podem se manifestar com indivíduos de outros distúrbios também, tá, pessoal? Como, por exemplo, o TOC, que a gente já fez live aqui falando sobre isso. Então, também existe ali no TOC ou na síndrome de Tourette ali, entre outras também, até na hiperatividade também, né, que a criança corre, pula bastante. Sim. Até as pessoas neurotípicas podem apresentar tais ações repetitivas, como roer unhas e tal. A única diferença, né, costuma ser no maior controle desses comportamentos. É isso. A gente consegue perceber e ter um controle, a gente tem um filtro social de fazer essas coisas de uma maneira com mais sutileza. E o autista ele não consegue devido à parte sensorial deles, que também é diferente da nossa, né? A gente não tem transtorno do processamento sensorial, consequentemente é óbvio que a gente tem mais controle e precisa de menos autorregulação, né? E o filtro deles é menor também, né, Nath? Que é, amiga? O filtro deles, o filtro social deles é complicado também, nesse caso, para eles. Quando eles são crianças, eles ainda não sabem que as pessoas não vão achar bonito, que eles estão pulando ou correndo, eles não estão nem aí também para isso, sabe? Tem mais essa. Então, eles começam a sofrer mais com esse problema, inclusive ter depressão na adolescência, na fase adulta. Por isso que também a gente citou que é importante a gente desmistificar, conversar na sociedade, tratar com um pouco mais de naturalidade, né? Bem, então já tem muitas teorias aí que vêm procurando explicar as estereotipias, né, presentes dentro do TEA. A gente já sabe, então, da questão das alterações sensoriais, que inclusive nós tivemos a live semana passada, e essa live está lá no canal do YouTube da Dani, no TEA em Família. Lá, inclusive, vocês entram no link, pode baixar um PDF sobre isso mais aprofundado para leitura. Então, se vocês perderam, vão lá. Então, aqui, nós temos, então, tipos de estereotipias, que agora é o que a Dani aí vai começar a falar aqui pra gente, né, amiga? Ok, a gente tem estereotipias motoras, temos as estereotipias vocais, estereotipias com objetos e algumas outras também. Então, vamos começar a falar com as motoras. A gente vai falar aqui as mais comuns, né, amiga? As mais comuns, porque essa é mais fácil da gente identificar. Isso, se for surgindo alguma que vocês acharem aí para acrescentar dentro do item agora motor, aí vocês vão comentando a partir do que a Dani falar. O que a Dani vai tentar trazer aqui? Ela vai citar uma e vai dizer, por exemplo, mas não quer dizer que cabe para todos os indivíduos, mas ela vai pressupor algumas coisas do porquê desse STEAM, por exemplo, né, Dani? Vai depender da situação, esclarecendo antes, vai depender da situação. Se ele está exposto a muito estímulo, se ele está ocioso, tem isso, mas também o que a Dani vai enfatizar são nas questões. Tá bom, pessoal? Então, no chão, ele é hipossensível, quer explorar, mexe em rejunte. Deixa eu ver se eu acho a Dani aqui. A Dani caiu da live. Voltou? Oi, amiga. Aconteceu semana passada, eu acho isso também uns segundinhos, né? Eu tava lendo aqui um comentário, aí tu vai começar a ler, então, ali para nós. Tá me vendo bem aí, amiga? Tá. Bom, super bem, super bem. Tá, ali falou, então, uma pessoa, acho que o filho tem sensibilidade tátil. Opa, peraí. Não tô achando o comentário. Vou deixar a Dani ler, por causa que o tempo vai andando, e eu já volto aí nos comentários de vocês, tá, queridos? Só um momentinho, então. Vamos deixar a Dani falar essa parte, e eu já tento voltar e fazer a leitura dos comentários. Isso. Bom, então vamos falar das estereotipias motoras mais comuns, tá? Por exemplo, aquela de balançar o corpo para frente e para trás. Isso aí a criança está precisando sentir o ambiente, né? Não é isso, Nath? Porque assim... Pode ser uma questão do sentido vestibular, que é o sentido de movimento, né? Sim. Então aí o balançar do corpo, né? Isso. Ele está tentando se localizar, né, na noção do eixo de gravidade, né? Muitas vezes eles não têm esse mesmo equilíbrio como a gente tem, que a natureza é tão perfeita que a gente para assim em pé e fica confortável. Pense como se ele estivesse tentando se achar, porque ele se sente lá andando num barco, velejando. Então ele precisa
se movimentar para tentar organizar, trazer para ele aí, né, descobrir como se sentir melhor. Exatamente. O balançar das mãos também. Esse balançar das mãos é porque na extremidade a criança precisa sentir. Nesse caso, já é proprioceptivo. A criança precisa sentir, ela está buscando. Então, ela faz isso daqui para estar sentindo, mão, né? Cadê minha mão? Onde é que está minha mão, né? A localização do corpo. Então, eu vou mexer minha mão aqui, ó, que eu faço isso aqui bem forte, eu sinto ela. E isso me traz um conforto, porque vocês imaginem, pessoal, se vocês não tivessem essa consciência corporal perfeita que a gente tem, o que vocês fariam, né? Isso também pode ser para confortar, aí volta naquele passo lá atrás. Pode ser para regular, pode ser para confortar também, tá, gente? Aí tem que ver a questão da criança, né, amiga? Vamos nelas já falando uma alternativa para substituir as estereotipias junto? O que tu acha? Pode ser, pode ser. Então, por exemplo, assim, vamos rapidamente pensar. Eu me balanço para frente e para trás. Como é que eu dou função para esse STEAM? Bota a criança lá numa rede, numa lycra, numa cadeira da vovó sentada de balanço. Fica mais funcional e tu tá trazendo para ela aquilo que ela precisa. Muito bom, isso mesmo. Eu quero balançar minhas mãos, eu não estou sentindo minhas mãos. Mas pode chamar muita atenção ficar aqui com as mãos. Então, pega lá um objeto sensorial, aquelas bolinhas, pessoal de fisioterapia, ensina a criança a apertar a bolinha para ela sentir as articulações e vai ficar uma maneira mais sutil ali dela se regular, sem estar chamando muita atenção para ela não sofrer bullying e tal, e não tá, de repente, né, distraindo na sala de aula os coleguinhas, mas dê essa sensação para ela. Se tá lá na escola, coloca na caneta ali uma borracha em cima um negócio sensorial para a criança apertar, sentir na caneta, uma caneta com textura, com uma lixa, sabe? Vamos adaptar, vamos fazer as acomodações necessárias para tentar suprir isso. E não simplesmente querer bloquear. Não, nunca. Tá. Porque faz o efeito contrário. Isso, não é o contrário, pior, exatamente. Sim. Bater os pés no chão ou em algum objeto próximo também é outro proprioceptivo. A criança está com busca sensorial, né? É busca então, sensorial. Essa criança não pode sentar numa cadeira de pendurada com as pernas, ela precisa se sentir, entendeu? Os pezinhos firmes no chão. Então, um calçado também, às vezes, mais pesadinho, aquelas botinhas meio... Como é que é o nome? Sabe aquele calçado assim mais off-road, assim, né? De ir pro mar e tal, com peso no pé ali, né? Para a criança pisar naquelas bolas de... Vai um pouquinho lá, vai num pula-pula, dá uns pulinhos no chão, dá o que ela precisa para ela se regular, para depois, daí a gente começar a trabalhar. Agora, filhinho, vamos fazer tal coisa, agora procura manter os pés firminhos um pouquinho no chão. Depois a gente sai e vai pular um pouquinho. Então, a gente vai trabalhando, vai ensinando eles a lidar com essas necessidades, né? O pula-pula é ótimo. Depois da criança pular um pouquinho no pula-pula, você traz ela para a atividade, ela vai estar muito boa para fazer a atividade, né? Isso. Tá, vamos continuar. Girar em volta de si, né? Aquela criança que fica girando no próprio eixo. Isso também é do vestibular, né? Vestibular. Isso é do próprio eixo. Eu faço com a criança, eu brinco de gira, gira, gira. Vai ficar tonta, caiu no chão. Aí a gente não deixa ela ficar muito tempo naquilo, mas dá aquele girinho para ela e dar uma função. Vai mostrando funções para as estereotipias, para ela entender, para ela conseguir se estimular dentro de conceitos e situações mais funcionais. Vamos rodar o balanço, vamos andar no gira-gira, vamos cantar a roda, ciranda, cirandinha, dá a mão para mim e vamos girar. Perfeito, perfeito. Que mais? Cruzar e descruzar as pernas, estralar os dedos, né? Roer unhas. Roer unhas, por exemplo, e morder objetos, porque tem criança que morde tudo, né? Depois, mais pra frente, pode até começar a querer morder ela mesma. Não tem problema, tem muitos mordedores, né, Nath, que a gente pode comprar, pode substituir, pode ser discreto, coloca dentro da camisetinha da criança, vai substituindo aos poucos. A busca oral, né? Lá fora tem muitas lojas dessas, assim, de... Steam Toys, que se chama, a gente pesquisa na internet a palavra Steam Toys, aparece um monte. Então tem esses colares que são de silicone, que é um material que não é perigoso,
que não vai ali quebrar um dente, que a criança não vai engolir, mas que tu tá trazendo essa busca, no caso dela, normalmente é aqui oral no maxilar. Aqui, ela tem vontade de morder. Se a criança já se morde, é porque ela tem as duas coisas. Ela está buscando aqui e ela precisa procurar. Então, ela precisa do mordedor e de uma outra coisa na mão. Porque aí a gente tem que interferir, porque seria uma coisa disruptiva, né? Sim, Perfeito. sim. Tem que interferir, se for nesse caso. Vamos ver aqui, pular no sofá. Aquela criança que não senta para assistir um desenho, ela só pula. Isso aí é uma estereotipia. Muito comum nossas crianças não sentar para assistir. Então, a gente tem que fazer o quê? Redirecionar essa criança também, né? Traz ela para... Você pode colocar outras alternativas para ela. Você quer falar, filho, vamos pular um pouquinho, mas agora, depois, tenta sentar. Aí começa a trabalhar a tolerância dela, uns segundinhos. Depois que a gente vê que ela tá pulando só por pular, a gente pode dar um pause na TV e dizer, então tu quer pular? Vamos pular um pouquinho, depois a gente liga de novo a TV para te olhar o desenho, mas aí tem que sentar. Sim, pode ir mediando, falar, olha, você quer pular? Então a mamãe vai desligar, você quer pular, vamos lá fora brincar. Depois, quando você estiver mais calmo, você vem e senta e assiste. Se você ficar pulando, a mamãe vai desligar. Você tem que ir intermediando tudo isso também, né? É que a TV tem muito estímulo, né? O visual, as músicas. É muita concorrência. Não é recomendado muito o uso do eletrônico e da TV, porque, na verdade, aquilo ali excita demais o cérebro deles também. Tem que dar uma vista nisso daí, diminuir um pouquinho. A criança também, que algumas mães falaram assim, a criança que corre para um lado para o outro, meio sem sentido, né? É a criança que está com uma busca. O buscador é esse. O Rafael é assim, corre de um lado para o outro. Muitas vezes a criança corre quando está feliz. Quando ela está feliz, ela corre, né? Então você tem que dar alternativas. Então vamos correr junto. Mas você tem que brincar de pega-pega. Brincar de pega-pega. Vamos brincar então para ela entender. Puxa, então quando eu ficar feliz, eu vou brincar de pega-pega. Não vai ficar sem sentido, apenas correndo de um lado para o outro, no meio das crianças, no meio da sala. Então, a gente vai direcionando aos poucos isso daí também. O que mais? Andar na ponta dos pés, né? Que é muito, muito, muito comum. Isso aí é sensibilidade tátil dos pés. A criança que provavelmente ela não tolera pisar numa pedrinha, pisar numa areia, né? Então, vamos colocar aos poucos essa criança para pisar na areia, pisar na terra, pisar na pedra, em superfícies diferentes, para ela ir dessensibilizando, né, Nath? E trabalhar o sentido vestibular, porque ela também está tentando achar o eixo dela, por isso que ela se para na ponta dos pés. Ela pode tanto ter a sensibilidade tátil, como também essa noção aí do sentido vestibular meio alterado. Então, ela precisa ali de uma rede, também de um balanço e da dessensibilização do plantar, né? Então, a gente pode botar a criança para pisar no pneu, em algumas coisas, onde aos poucos, para ela não cair, ela vai ser obrigada a ir aos pouquinhos encostando o pé no chão. O filho tem... Nisso aí a gente tem que interferir, porque pode atrapalhar depois a questão dos tendões e tudo mais com longo prazo, né, pessoal? Exato. Bom, o que mais? O movimento dos dedos, assim, ó, na frente dos olhinhos. Geralmente as crianças fazem assim. Isso aqui é uma estereotipia visual. Ela está querendo... É uma estimulação aqui no olhinho dela, né? E pode ser tátil também. Dedinho, mas é junto com o visual, exatamente. Pode ter e pode ser o visual. Então, nesse aí, você também tem que buscar. Também, por isso que a gente coloca tantas crianças para brincar com meleco. Sim, a música dos dedinhos. Coloca um sentido nisso tudo, uma gracinha ali para ela, fantoches, aqueles dedinhos, aqueles bonequinhos que faz aqui, né? E também, sempre, bastante atividade sensorial. Aqui no Brasil isso está começando a entrar agora, mas lá fora a gente vê um monte de Instagram montessoriano. Eles fazem atividade tática com as crianças desde pequeno. É muito comum. E a gente vem aqui no Brasil a fazer só quando a nossa criança está com probleminhas já está lá com seus problemas sensoriais. E não precisa. Pode ser criança típica também. Precisa dessa estimulação. É importante, né? Super importante. Perfeito, amiga. Olhar fixamente para objetos. É uma estereotipia visual. A criança fica horas ali olhando para o ventilador. É aquele movimento. Ela fica ali olhando. Aquilo é agradável a ela.
né? Olha a máquina de lavar roupa girando, olha o ventilador, né? O ventilador de teto. O catavento, a rodinha do carro, né? Pega a rodinha do carro, gira e fica olhando. Outra também que é visual, a Alicinha fazia quando era bebê, eu achava uma gracinha, assim, não me dava conta, é o olhar lateralizado, aquele assim, ó. Ela vinha do lado da TV e fazia assim para olhar os desenhos, assim, de lado, sabe? Uhum. Normal também, visual. Mas praticamente é isso. As visuais são olhar coisas que rodam e que brilham também, coisas piscando, assim. Né? Às vezes a busca, né? Ou também. Olha, é muito agradável a eles. Então a gente tem que direcionar também. Vamos colocar musiquinha, para isso não virar uma coisa que pode atrapalhar. Né? Que atrapalhe. E não retirar porque eles precisam, eles estão buscando uma forma de estarem bem. Perfeito, perfeito. Aí agora tem as vocais. Quer falar das vocais, amiga? Ou quer que eu leia também? Não, amiga, eu vou deixar de falar. Eu vou só agora ver se ficou algum comentário aqui das motoras. Tá. Meu filho passa o dia girando tudo que pega. A Alicinha passou por essa fase aqui. Essa estereotipia eu consegui tirar dela. A minha cunhada tá aqui, Janaína Carafonso, boa noite. Não falto mais a aula de vocês duas. Toda terça estou aqui, minhas mestras. Ah, a Dani do Aprender para Conhecer. O que você sugere com essa que citei acima, Nina Alves? Vamos ver. Tainara Gubiani entrou. Autismo e Prematuridade, oi, lindonas. Psicopedagoga Karen. Ah, ela estava numa live divina antes, pessoal. Tá salva lá no IG dela. Sheila entrou. Jéssica entrou. Meu filho tem disfunção tátil, tudo no chão. Ele é hipossensível, quer explorar, mexe em rejunte de piso, parede, tudo. Tem que passar a mão quando ele desfoca, vai com a mão no chão. Ah, sim, ele é um buscador, né? Ele tá buscando botar a mão em tudo. Então, tem que fazer. A Dani é craque em atividades sensoriais com o Rafa. Vai lá no canal dela no YouTube para te ver as atividades que ela faz. É bolinha de gel, é letra de lixa, é bolha, é meleca com shampoo. Traz ali um contexto de um brincar com a sujeira que ele quer. Bota ele para se sujar na terra, né? É muito bom. Porque ainda eu acho que o buscador é muito melhor do que a criança que é hipersensível. Porque aí você fica de fora de estar no parquinho brincando. Então, tenta usar ao teu favor, trazer isso que ele quer, só que dando função. Não fica lá só catando o rejunte por catar o rejunte, né? Então, vamos esconder alguma coisa dentro de uma textura parecida com o que ele gosta. É isso, né, amiga? Coloca um objeto que ele gosta muito dentro de uma textura diferente, vai mudando e vai fazendo essas brincadeiras. A Dani tava com bolinha de sagu, né, Dani? Eu achei muito legal. Bolinha de sagu, ervilha, shampoo. Ah, olha, gente, tem tanta coisa. Milho. Vocês podem usar várias coisas. Terra, areia. O comentou aqui, Gustavo era muito buscador, hoje não é tanto mais. Ó, pessoal, viram como as estereotipias e as questões sensoriais são cíclicas. Vai ter momentos na vida em que a gente está mais hipersensível, às vezes mais hipo, às vezes a gente está com mais estereotipia, às vezes as estereotipias são mais motoras, às vezes é mais vocal, vão ir mudando. Então é importante a gente estar observando e principalmente quando elas estão começando, antes delas se instalarem de uma forma muito intensa, que nem no caso da obsessão, do toque, né? E aí tentar descobrir o que está acontecendo para poder oferecer para eles o que eles precisam. Depois com o tempo ficou hipersensível, a Ana do Nós Autismo falou. Sim, isso acontece muito. Por isso que a integração sensorial, pessoal, é a vida toda para as nossas crianças e para eles adultos. Porque eles precisam disso, assim como um hipertenso precisa do remédio para pressão a vida toda quando tomar o comensal. Eles precisam sempre estar aí ajustando as questões sensoriais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente disso, aqui na live, porque a gente tem que, então, para ter uma qualidade de vida e eles mais funcionais e menos desconfortável para eles, tem que ter a integração sensorial, né? Sempre. E aí, analisando qual é o momento, analisando aí os ambientes que essa criança está, o que a gente pode controlar desse ambiente para ficar melhor para ela, tudo isso. A gente tem que observar tudo isso, pessoal. É muito importante. Se tiver a equipe multidisciplinar para nos ajudar, melhor ainda, que seria o ideal, né? Mas se a gente não tem, é para isso que a gente está aqui nas lives, lendo e estudando, porque a gente também não pode deixar. Deixa eu ver mais aqui.
Sujo, chega na terapia sujo, tudo passa na mão. Eu levo muito na pracinha, ele ama gelada, areia, terra, ele é muito explorador. Vou lá no canal. Vai, o canal da Dani é demais. A Dani tem um canal no YouTube. Eu nem sei se até não era perto ou antes aqui do Instagram. O conteúdo lá é muito rico. Inclusive, traz a história do Rafa desde pequeno lá. Bem pequenininho. Que se inscrevam lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Boa noite, primeira vez que assisto a live, vi a dica do Igno, tipicamente Gabi. Michele, bem-vinda, querida. Meu filho adora shampoos e cremes. Seria correto tirar isso dele de vez? Ele troca qualquer brinquedo por potes, até para sair, ele leva e percebo que isso acalma ele. Amanda, querida, a Alice já teve, assim, é que nossas crianças têm uma tendência fácil de ter obsessão por certos objetos, que é o que a gente chama de objetos de apego. É uma maneira que ele tem de sentir um conforto, de levar uma coisa que para ele é previsível e que é do ambiente dele para os outros locais. Só que o que acontece no pote do shampoo e do creme vai ficar no contexto social um pouco esquisito, porque ele vai deixar de ser criança daqui a uns tempos, as pessoas vão achar estranho ele com um pote de creme. Então, o ideal não é que tu tire dele ele levar o objeto de apego, mas que tu procure encontrar, então, uma outra coisa que simule aí o pote, mas que seja no sentido de um brinquedinho, que fique um pouco mais funcional e mais discreto. Para ele não ser excluso, de repente, em algum ambiente, porque tem crianças, às vezes, que são maldosas, comentam coisas. Então, por esse sentido, e para ele também ganhar repertório. Mas não retire isso dele, porque se isso é o que faz ele estar na rua e sair feliz, o que importa é isso, né? Tem que ser feliz, pessoal. Exato. Né, Dani? Entrei Exato. Agora, então, vou deixar essa live. Deixa lá a live salva no YouTube, com certeza deixaremos. A gente chama isso aqui de relíquia, pessoal. Isso aqui é um dia estudando, eu e a Dani, para chegar aqui para conversar com vocês, mas é muito bom, né? Muito bom, é muito agregador para a gente aprende muito com todos vocês aqui. Minha filha tem 2 anos e 3 meses, tem muito self com as mãos. O flapping, sim, pois é, então tem que tentar fazer aquelas coisas que a gente falou. Minha filha dorme com um pano, ela dorme 24 horas com ele, passa o dia todo atrás do paninho. Então, daqui uns tempos o paninho não vai ficar legal ela levar, e tu vai dar uma bonequinha. Mas assim, pessoal, eu recomendo que não retirem de supetão essas coisas. Eu já vi caso, tá, de uma menina que tinha 18 anos, porém ela tinha uma deficiência intelectual, então, na verdade, ela não tinha ali uma cabeça de uma adulta de 18 anos, ela era como se fosse uma mocinha mais jovem. E aí a mãe quis dizer assim que ela já era adulta e tal, e tentou tirar os bonequinhos que acompanhavam ela, e ela se fechou muito e diminuiu muito no que diz respeito à interação social e à comunicação. Então, assim, até que ponto vale, às vezes, a gente bloquear uma coisa que a gente acha que é ruim, se pode surgir uma coisa pior. Por isso que tem que ter muita cautela antes de mexer qualquer coisa. Não é assim, vou deixar que eles façam o que eles querem, mas procurem aí ir com os terapeutas, se possível, ou estudar, pesquisar na internet, pensar bem o que fazer para fazer uma tentativa adequada de melhorar, mas não vão por essa onda assim de, preciso, né, tirar isso porque isso não é aceitável. Não, tem coisas que podem surgir muito pior, que depois a gente vai se lamentar por não ter um pano, por exemplo. Então, muito cuidado, eu gosto de alertar isso aí. Deixa eu ver aqui mais. Meu bebê faz 2 anos amanhã, estou investigando se ele tem autismo, faço para parar. Eu faço ele colocar tudo na boca. Responde, amiga aí, Dani. O Entendi. Bebê coloca tudo na boca, ele tá numa busca oral, né, amiga? Muito grande. Você pode... oral, e tem uma questão também no caso do Té, né, que a gente ficava... Eu até me enganei na época achando que era dente da Alice, mas é uma questão... Então, assim, ele pode comer crocante, né, Dani? Exato. Coisas mais durinhas, né? Você pode dar, é o que a gente tinha falado antes, mordedor, tudo que vai fazer essa sensação que ele está buscando. Mas principalmente alimento. Você tenta colocar alguma coisa próximo do alimento, ou mordedor, né? Porque tem criança que quer lamber, quer comer tudo que vê, e às vezes não é alguma coisa que pode comer. Então tem que trabalhar aí as questões do paladar também, colocar alguma coisa mais condimentada. A TO pode ajudar muito. Tentar fazer brincadeira com a boca, né? Fazer alguma coisa que traga oral. Aí, vamos fazer careta. Abre a boca, faça. Tu já tá trabalhando habilidades, ensinando aí expressões faciais e tal.
para trazer o que ele quer aqui e tirando aquele foco de estar toda hora botando tudo na boca, né? Imita a mamãe, mostra a língua, faz careta, faz o som aquele... Tem que ser criativo, pessoal. Nessas horas, a gente tem que, dentro ali dessa estereotipia da criança, tentar ampliar o repertório dela e fazer com que ela encontre várias formas de se estimular e não ficar só numa coisa muito obsessiva, é o que eu penso. Exato. Adoro fazer em casa com meu filho brincadeiras com geleca, massinha, bolinhas, gel. Antes não gostava, hoje ele aceita, adora colocar no pé. Olha que delícia, Tatiane, parabéns. Minha filha começou a mexer os dedinhos, esfregando um no outro, chegou a machucar um dia. Ela tem mordido as mãos em momentos que é contrariada. Ela tem 2 anos. Então, isso é por causa de uma falta de habilidade na comunicação aí dela. Aí ela está sofrendo uma frustração que ela não consegue expressar o que ela deseja e ela não encontra formas. Não é só pela questão da busca aí. É uma questão, quando tu desenvolver mais habilidades de comunicação, que tem que se começar lá no não verbal, né, Dani? Isso aí vai começar a se afastar do comportamento dela, porque ela vai ampliar a maneira de demonstrar o que ela quer. É a mesma coisa que a criança que ainda, os não verbais, por exemplo, ou às vezes ele até está falando, mas não se comunica, ele vai jogar as coisas para cima e vai fazer para se comunicar. Então, a gente tem que ficar de olho. Ó, amiga, uma para te responder aqui. Meu filho está com mania de colocar tudo na cabeça fingindo ser chapéu. Pode ser uma estereotipia? Acho que não. Pode ser uma brincadeira mesmo. Mas se for estereotipia, dá para dar função, né? Nossa, dá para comprar várias fantasias para ele. Porque tem criança que não tolera nada aqui em cima. Se ele já gosta, isso é bom, né? Quer dizer que ele não tem problema nenhum de hipersensibilidade aqui no cabelo, nada. Pode brincar, traz fantasias diferentes, trabalho lúdico com ele, né? A fantasia de sapinho, fantasia de super-herói. Aproveita essa parte e faz a ludicidade. Ele aceita usar coisas na cabeça, né? Que nem eu botar uma tiarinha na cabeça. Então já dá para aproveitar a história. Usa brincadeira, isso mesmo. Ó, Dani, mais uma aí. Minha filha tem o hábito de o tempo todo ficar puxando o catarro e fica com ele na boca brincando. Se eu falo, ela faz gracinha. Ó, esse aí é um tipo de comportamento que tu pode tirar ele se tu pensar no que vai anteceder e no que é o reforçador. Aí nós estamos falando de aba nesse momento, de analisar esse comportamento. Tu já percebeu que tu fala para ela, ela acha a maior graça. Então, tu tá reforçando e fazendo com que esse comportamento continue se intensificando, na verdade, né? Então, isso aí não funcionou. O que tu vai fazer? Tu não vai poder dizer para ela não fazer, tu não pode dar atenção para ela nesse momento e tu vai fingir que tu não viu e fazer outra coisa, ocupar a boca dela com outra coisa para tirar o foco disso aí, para ela esquecer disso, para ela desencasquetar, como eu digo. Que verdade. Assim, tudo que eu falar não, pronto. Paguei os pecados. Se eu disser não, ainda mais também assim o tom da voz. A gente até pode dizer não, mas é um não, é aquele não assim neutro. Não é o não, aquele não faz isso, eles adoram esse não. Eles gostam disso, eles gostam. Quando você mudar o tom, né? Se você mudar o tom que você fala não, já vai funcionar de outra maneira. Ou tenta não falar que é melhor ainda o não, né? Dizer o que tu espera que a criança faça é melhor ainda. Nesse caso, como ela não tá... Meu filho mexe o tempo todo no pênis, uma comentou. Olha, essa estereotipia também existe, de mexer no pênis. E ela é ruim porque é uma coisa inaceitável, assim, socialmente falando, né? E, na verdade, quando é uma criança, ela ainda nem tem consciência na questão sexual. É uma questão mesmo dele ter gostado ali da textura. Vou falar uma palavra aqui, mas bem aproximada, mas é o saco ali, é um lugar quente. Daqui a pouco ali ele sente, né, uma sensação legal na mão dele, tá tentando buscar uma coisa. Então, essa aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que vestir uma roupa mais difícil dele conseguir botar a mão, se ele não tiver muita habilidade motora, por exemplo, para botar, melhor ainda. Um suspensório, uma camiseta bem enfiada para dentro, sei lá, uma coisa que tire as oportunidades frequentes dele estar botando a mão. Não pode dizer não faz, que talvez tu vai reforçar. E trazer para a mão dele outra coisa, então. Então, se ele gosta de coisas quentes, uma bolsa de água quente para apertar, alguma atividade. Tem que ir trabalhando aí. E também, se for o caso extremo, também fazer
historinha social explicando para que serve o pipi, que o pipi não pode pôr a mão, que é para fazer xixi, que a mão a gente pode pegar isso, isso e aquilo, e toda vez que a criança pegar uma outra coisa, tu dá outra coisa para ela, tu pega e de imediato dá um reforço para ela como que aquilo foi legal. E aí assim tu vai diminuindo até chegar ao ponto dele cair fora disso aí. É porque quando é criança ele não tem nem ideia do que ele está fazendo. Quando ele for mais adolescente, a gente sabe que é normal. Sim, mas ele tá quando ele é criança, não. Né? Faz parte. Mas se a criança, eu não sei a idade da criança, mas é isso, né? Ele não entende. Eles não têm filtro social. Que nem a Alicinha, por exemplo, tem uma sensibilidade tátil na questão das roupas e etiqueta. E ela tava com a mania muito de enfiar a mão nas calças, só que no lado do bumbum atrás, toda hora com o rego de fora, assim, abaixando a calça, porque ela achava confortável ficar com a bunda de fora. Daí eu fui ver as roupas que eu tava colocando, o elástico da calcinha, por exemplo, e toda vez eu não falo nada, só tiro a mãozinha dela dali e já sigo fazendo outra coisa. E aí tu vai tirando o foco, até o momento que a criança também tenha uma compreensão que tu possa explicar, ó, o bumbum não pode mostrar, tem que explicar o que é estar pelado. Aí como é que eu vou dizer? Exige uma série de compreensões também da criança para te conseguir trabalhar da forma só pelo explicar. Por isso que o ideal de início é ir tirando só o foco, né? Sim, até que principalmente compreender que isso não é adequado, né, como uma regra. E dar o reforço, né, quando daí ele pegar outra coisa. Meu gosta de ficar com a mão dentro da boca e começa a chorar, penso que sente dor porque chora. Olha, ele pode estar querendo demonstrar uma dor na garganta, uma dor de dente, ou ele pode estar encostando na campainha, uma coisa assim, se sentir nauseado, então ele também não sabe. Tem que observar, levar no médico, ver se está tudo ok na questão ali na boca, garganta, tudo mais, e também tirar aí o foco desse comportamento de estar botando a mão na boca, né? tirar o foco ajuda muito em tudo, né? Tirar o foco e dar outro, né? Quando a gente quer tirar uma estereotipia, não faz só assim, ó, não faz isso e fica paradinho. Tu tem que dar outra coisa para a criança fazer. Exato. Vamos ver. Os meus antes rangiam os dentes, hoje não fazem mais. Também é uma busca, né? No rangir ali também. A gente também tem que dar uma coisa para a criança também tirar o foco disso. Ele amou a fantasia do Chaves por causa do chapéu, aquela mãe de antes comentou. Tô louca para ver o início dessa live. Vai ficar salva depois aqui, vai estar no YouTube também. Pode ser por atenção. Ah, pode. A Ana falou ali também, o de botar a mão no clipe, ou seja, lá o que for. Não sei se vocês viram, é tanta coisa. O Ability do Aloha é perfeito para diminuir estereotipias. Amei. Ana Lu quase zerou. Rafa Ana Lu comentou, ajuda bastante. Sim, a Dani está usando o Ability, apesar do Rafa já não ter ali muito estereotipias, ele praticamente é muito pouco, né? Segundo o que a Dani já relatou. Mas acontece que aquele blend de olhos, ele ajuda na modulação sensorial. Então, consequentemente, vai diminuir as estereotipias. Gente, é muito comentário de estereotipia. Nós vamos ter que seguir o barco. Depois a gente continua lendo, amiga. Vamos voltar para as vocais. Bom, estereotipias vocais. Fazer sons específicos. Rafa faz muito isso. Né? Porque essa daí, além de ser uma estereotipia que ele está fazendo para ouvir, ele gosta daquele som, ele gosta do timbre da voz dele, né? E ele está fazendo isso aí. Geralmente, quando ele está ocioso, sem fazer nada, ele faz isso. Você está brincando ali fora e faz. Aí eu falo, vamos fazer tal coisa? Vamos lá fazer tal coisa. Para tirar o foco. Eu não falo, não faça isso. Ou vou direcionar. Que daí a criança, né? Se ela já é verbal, no caso, né? Outra coisa também. Isso tudo é muito comum aqui em casa. Frases de desenhos ou sílabas, né? Agora, por exemplo, ele está aprendendo algumas palavrinhas e está lendo. Então, hoje ele ficou o dia inteiro, abóbora, e ficou falando abóbora o dia inteiro. Porque ele acha agradável o som da abóbora. Mas aí faz totalmente sem sentido, e fica falando do nada. A gente estava no mercado, lá no dentista, ele estava lá falando abóbora, melancia. Ele gosta do barulho que faz. Então, uma estereotipia vocal. E a gente tem que direcionar, né? Bom, as vocais é basicamente isso, né? No caso da interação social, no caso dele, porque daí se ele ficar fazendo isso, as outras crianças vão acabar não interagindo muito, pensando, o que ele está falando, né?
Mas eles vão aprendendo, pessoal, lembrando que eles são crianças, mas a gente já vai ensinando. Aí tem as estereotipias com objetos. Então jogar os objetos para ver o objeto cair, simplesmente do nada eles jogam, né? Tem criança que pega todo o pote de brinquedos e joga no chão. Não brinca com os brinquedos, mas ele quer olhar os objetos ali. Quer né? ver caindo, gosta de ver aquilo ali no chão, para eles é como se fosse uma ordem, aquilo ali. E também o som dos objetos caindo, pode ter vários motivos aí. E principalmente também o repertório pobre no brincar ainda, né, Dani? Exato. Aí nessas horas, o que você vai fazer? Direcionar mais uma vez. Vamos jogar então. Vamos acertar os objetos lá dentro da caixa. Vamos arremessar o objeto. E vai direcionando. Vamos ficar uma bolinha de barulho, uma bolinha de ping-pong, então. Bolas diferentes. Objetos diferentes. O ambiente, vamos diminuir os brinquedos à disposição, se a criança está só jogando no começo, controlar os estímulos que tem ali. Gente, se a criança, se ela está jogando tanto brinquedo e não está aprendendo, não tá brincando ali direitinho, a gente, então, a primeira coisa, controlar o ambiente, diminuir esses brinquedos, deixar mais ou menos tudo favorável, né? Isso. Vamos ver mais. Girar rodinhas, né? Tão comum que a gente falou, que é um objeto, você ficar manipulando, né? Enfileirar, empilhar. Os objetos também, assim, no círculo, né, Dani? Sim, nossa, muito comum, Rafael, fazer isso. Tampa de panela e tal, né? Daí eles ficam girando com a mão e olhando, né? No visual ali, tem que sumir um pouco com essas coisas que rodam, ou a esperança da criança um pouquinho, rodou, brinca um pouquinho, e aí faz uma variaçãozinha. A gente vai de pouquinho, a gente não vai lá e não roda, não, né? Sim, a criança que gosta de empilhar, ela só quer empilhar tudo bem, você vai deixar ela empilhar, mas aí você vai colocar um contexto. Nossa, agora vamos empilhar esses carrinhos aqui, vamos construir? Vamos fazer um castelinho? Nós vamos cair, amiga. Vamos cair? Então vamos abrir outra. Vamos abrir, aí a gente termina, acho que uns 10 minutinhos, vai chegar ali nas últimas estereotipias, né? Pessoal, já voltamos então, tá? Nos acompanhe. Tchau!